paz do Senhor Jesus, estamos começando neste momento o programa Palavra que Edifica, trazendo no dia de hoje a continuação do nosso estudo em séries do livro de Salmo. A palavra poesia nos sugere a lembrança de arte literária, hoje uma arte cultivada por poucas pessoas, sendo assim, o benefício é para um grupo específico. Esse não seria o termo adequado para retratar uma obra do Antigo Testamento, talvez a oratória rítmica, a repetição de ritmos fazendo a mensagem duplamente compreendida, ela mais memorável e mais comovente. Você quer saber um pouco mais? Assista este vídeo até o fim. Quando nós falamos em poesia, nós vemos que na poesia há uma união de repetição e ritmos, né? Isso faz com que a mensagem ela fique duplamente memorável e mais comovente, né? Então, essa repetição é uma técnica muito antiga usada pelos cananeus e é uma característica muito comum nas primeiras poesias bíblicas. Já o ritmo, existem várias formas de se colocar o ritmo na poesia, mas uma delas é de nos chamar a atenção, que é a forma de você colocar 3 batidas no verso, seguido por 2 batidas. Essa caída, ela caracteriza um sacrasmo ou uma lamentação, né? Um lamento. Então, é uma das características que nós vamos encontrar também na Bíblia. Só que a poesia bíblica, ela não se restringe somente a lamentações. Nós encontramos muito o paralelismo, que é a repetição do pensamento em linhas ou versos. Isso muito encontrado no livro de Eclesiastes. Nós temos como exemplo disso no livro de Números, no capítulo 23, e o versículo 19, aonde fala: porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo ele falado, não o cumprirá? Nós vemos neste exemplo que os 2 versos, ele traz e nos leva para o mesmo entendimento. Então, esse paralelismo, ele é muito comum nos livros de poesia da Bíblia, no livro de Eclesiastes, no livro de Salmos, que é o livro que nós estamos estudando. Na poesia existem vários tipos de paralelismo. Existe a repetição, propriamente dita, a amplificação, que é o desenvolvimento da ideia no decorrer do texto, e a antíntese, que é a apresentação do oposto daquilo que se foi dito, para que possa ser mais compreendido. Essa forma poética, ela dá tempo ao pensamento do leitor para que aquela ideia faça efeito e ele tenha a oportunidade de fazer o seu próprio julgamento sobre aquilo que ele está lendo. Nós temos um exemplo muito bom a respeito disso no livro de Isaías, no capítulo 55 e no versículo 8, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, assim diz o Senhor. Nós vemos um exemplo grandioso no livro de Isaías, no capítulo 55 e no versículo 8, que nos faz compreender que a poesia na Bíblia, ela não está limitada somente aos livros poéticos, mas também aos livros históricos. Então, ela surge em vários contextos
da história, e principalmente nos momentos de grande importância, aonde a mensagem ela precisa verdadeiramente ser transmitida de uma forma que chegue compreensível para aquele que está recebendo. Então, a poesia hebraica, ela é diferente da poesia natural, porque ela não está comprometida com a métrica complexa, ela não está comprometida com vocabulário especial, nem com ritmo, nem com reflexões, também não com jogo de palavras e acróstico. Esta não é a preocupação da poesia hebraica, e sim a essência dela é transmitir de uma forma energética e compreendida às pessoas de todos os tipos e de todas as classes sociais. Existem 3 livros no Antigo Testamento que são mais elaborados que o outro, ou seja, mais preocupados em cumprir o objetivo da poesia hebraica, que é levar a mensagem de uma maneira mais energética, que é o livro de Jó, o livro de Salmos e o livro de Provérbios. O livro de Jó, do ponto de vista poético, ele foi considerado a primeira obra-prima da literatura mundial. Por quê? Pela riqueza e energia da sua linguagem e o poder das ideias expressa no próprio livro. O livro de Salmos é uma poesia colocada em prática, né? É o caminho que conduz ao céu. São palavras inspiradas em sentimentos pessoais, em experiências vividas por pessoas que confessavam seus pecados, ou buscavam uma cura, ou se regozijavam num salvamento ou numa revelação. Já o livro de Provérbios e Sabedoria do Antigo Testamento é a voz da reflexão sobre uma experiência já vivida, que provoca-nos a pensar que é um absurdo nós irmos contra ela. O livro dos Salmos é o maior e talvez o mais amplamente livro usado na Bíblia. Seus 150 cânticos, eles permeiam desde a criação aos períodos patriarcal, teocrático, monárquico, exílio e pós-exílio. A amplitude do tema nos Salmos, ela inclui também diversos tópicos, tais como júbilo, guerra, paz, culto, juízo, profecia messiânica, louvor e lamentação. Os salmos, eles eram entoados como o acompanhamento de instrumentos de corda e serviam como inário do templo e guia devocional para o povo judeu. Há o exemplo do paralelismo de repetição, também chamado paralelismo sinomínico. Ele consiste em expressar 2 vezes a mesma ideia com palavras diferentes. Nós temos aí um exemplo muito claro no Salmo 113, no versículo 7, que fala: Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Há um exemplo de paralelismo de amplificação, também chamado de paralelismo sintético. Aqui, as 2 linhas do verso, elas não dizem a mesma coisa, mas a declaração da primeira linha, ela serve como base na qual a segunda declaração se fundamenta, né? É a relação causa e efeito. Nós temos exemplo aí no Salmo 19, versículos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábio os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor
são límpidos e trazem luz aos olhos. Já o paralelismo, que trabalha com a antíntese, também conhecido como paralelismo antitético, ele é formado pela oposição ou pelo contraste entre duas ideias ou imagens poéticas. Nós temos aí como exemplo o Salmo 37, versículo 21, que fala: os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. O Salmo 1 é um salmo de sabedoria, que serve de introdução à coletânea do Saltério. O estudo bíblico do Salmo 1 ele revela um contraste muito grande entre a atitude do justo e do ímpio para com a lei de Deus. Nós temos aqui um exemplo muito explícito do paralelismo, usando a figura de linguagem da antíntese. Aqui diz que a relação que existe do justo para com a lei de Deus é que o justo ama e medita constantemente na lei do Senhor, enquanto o ímpio a despreza. Isso significa que o Salmo 1 fala da palavra de Deus e revela dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho do juízo. A bênção divina é derramada sobre aqueles que meditam na palavra de Deus, mas o juízo divino é derramado sobre aqueles que se rebelam e transgridem esta palavra. Ele nos faz compreender que só existe dois caminhos. E o caminho do justo, oh, aleluia, glórias a Ti. Aqui nós podemos, somente nesta palavra, nós percebemos que Jesus está expresso nesse salmo, porque Jesus é o caminho que nos leva a Deus, e Deus é a nossa referência de perfeição. Deus é santo, a imagem e semelhança do homem. Então nós vemos nesta palavra a pessoa de Jesus Cristo como a referência do justo para que nós devemos segui-lo. Oh, aleluia! O Salmo 1, ele está organizado em duas grandes partes. A primeira parte, ela indica que por observação, todas as pessoas estão separadas eticamente. Vamos ler aí o versículo número 1, a primeira parte, que fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminhos dos pecadores e nem se assenta na roda dos encarnecedores, dando uma separação extrema entre o justo e essas três pessoas citadas aí no início do Salmo, que depois nós vamos falar a respeito delas. A segunda parte, ela indica que, por consequência, todas as pessoas estão separadas judicialmente, porque aí no versículo 6 fala: portanto os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Nós vemos aí a separação do justo em relação a todas as pessoas citadas aqui no decorrer desse salmo. É muito importante nós conhecermos o significado da palavra ímpio. Aqui no salmo diz que conhecer o Senhor é o caminho dos justos. A palavra ímpio quer dizer mal em hebraico. Ela se refere às pessoas que quebram os mandamentos de Deus e têm em mente uma mente voltada para práticas de delitos
o que se dá para impulsos ao mal. Então, o esboço do Salmo 1, ele pode ser sugerido da seguinte maneira. Na primeira parte, um retrato do justo e o seu compromisso com a lei de Deus, que fala: antes na lei do Senhor está o seu favor, e em sua lei medita de dia e de noite. Já na segunda parte, um retrato do ímpio e a sua reprovação diante da lei de Deus. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento espalha. Enquanto o justo é uma árvore plantada, né? O ímpio, ele não tem raízes, é como uma folha seca. Enquanto o ímpio é plantada em um ribeiro, onde tem águas em abundância, a vida do ímpio é seca como a palha. São extremamente dois extremos que a parte 1 e a parte 2 representa, para que a ideia central deste salmo ela seja definitivamente colocada no coração do leitor, e o coração do leitor ele tenha a oportunidade de fazer o seu próprio julgamento acerca disso, porque a palavra ela não deixa meio termo, né? Elas são verdadeiramente explícita os dois extremos. E logo no versículo 6, a confirmação do justo e a ruína do ímpio, que fala: portanto os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos santos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Não é possível afirmar quem escreveu esse salmo, e também não se sabe exatamente quando esse salmo foi escrito, mas é um salmo muito profundo para ser meditado. Ele traz verdades grandiosas, ensinamentos grandiosos para nossas vidas. Logo no início do Salmo 1, o salmista ele começa dizendo que o homem justo, ele é bem-aventurado. Neste contexto, essa expressão é ainda mais enfática do que a ideia de felicidade. Na Bíblia, uma pessoa bem-aventurada é aquela que desfruta do favor e da graça especial de Deus. O homem justo possui plena alegria e satisfação no Senhor. E aqui, neste mesmo versículo, o salmista diz que a pessoa reta, ela não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios são aquelas pessoas deliberadamente perversas. Essas pessoas estão ativamente envolvidas com o mal. O justo não anda segundo o conselho destas pessoas, porque ele é guiado pela palavra de Deus. O salmista também diz que o homem justo não se detém nos caminhos dos pecadores. Os pecadores são aquelas pessoas que frequentemente e costumeiramente quebram a lei de Deus e não se importam nem um pouco com isso. Por último, o salmista diz que a pessoa reta não se assenta na roda dos encarnecedores. Os encarnecedores são aqueles que debocham e ridicularizam as coisas de Deus. Para eles, desobedecer a Deus é como entretenimento. É interessante notar a forma progressiva como o salmista aplicou os versos no Salmo 1. Ele diz que o homem justo não anda, não se detém e não se assenta. Sua intenção é fornecer um retrato do homem justo, revelando aquilo que ele evita
Oh, aleluia, que já me fez lembrar da pessoa de Jó, que era um homem justo, reto e que se desviava do mal. E logo em seguida, na sequência, o salmista passa do aspecto negativo para o aspecto positivo. Ele explica por que o homem justo não está envolvido no estilo de vida dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores. O motivo para isso é que ele tem prazer na lei do Senhor. É muito importante nós lembrarmos que a palavra traduzida pelo verbo meditar no hebraico significa dizer em voz baixa. Oh, aleluia! O que a boca fala é que o coração está cheio. O que o salmista está dizendo é que o homem justo está constantemente meditando nas escrituras, isto é, pensando e recitando para si mesmo a palavra de Deus. Oh, aleluia! Por fim, o salmista compara o homem justo com uma árvore plantada junto à corrente de águas. Logo no versículo 2 nós vemos esta palavra que fala: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Essa é uma figura muito apropriada e frequente nas Escrituras para falar sobre as bênçãos de Deus sobre o seu povo. Uma árvore plantada onde há abundância de água, ela está sempre viva, viçorosa, florescendo e produzindo seus frutos adequadamente. E aqui ainda nesta primeira parte do Salmo, o salmista deixa muito claro no Salmo 1 que os ímpios, eles agem de forma completamente contrária e oposta aos justos. Enquanto o justo é como a árvore plantada no solo onde há correntes de água, o ímpio é como a palha que o vento dispersa. Esta é outra figura comum nas Escrituras para se referir ao que é frágil, inútil e sem valor. Uma árvore imponente possui fortes e profundas raízes, mas a palha espalhada até o vento a carrega. Aqui o contraste entre o justo e o ímpio fica ainda mais evidente. O justo é como uma planta vigorosa, mas o ímpio é como uma planta morta e seca. Isso é a palha. Na verdade, a palha só serve para ser queimada. Por esse motivo, explica o salmista, os perversos não prevalecerão no juízo. Isso significa que os ímpios jamais serão aprovados no julgamento de Deus, ainda que muitas vezes eles se infiltrem no meio do justo, eles não poderão permanecer para sempre. Nós lembramos aqui da parábola do joio e do trigo, que fala justamente sobre isso, que está descrita lá em Mateus, capítulo 13, versículo de 24 a 46. No dia do retorno de Cristo, essa separação final ocorrerá. João Batista anuncia Cristo como sendo aquele que traz em sua mão uma pá para limpar a eira, recolher o trigo no celeiro e queimar a palha como fogo que nunca se apaga. Mateus capítulo 3, versículo 12. O salmista termina o salmo mostrando o resultado final do contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. O Salmo 1 ensina
que existe dois caminhos nesta vida, isto é, o caminho de retidão e o caminho de impiedade. E estes são determinados pela relação do indivíduo com o Senhor. Por isso, o salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. Esta declaração não significa apenas um conhecimento cognitivo de Deus acerca da conduta dos justos. Deus é onisciente e conhece exaustivamente todas as coisas. Então, quando o salmista diz que o Senhor conhece o caminho do justo, ele está se referindo a um envolvimento pessoal, um relacionamento especial entre Deus e os seus servos. Isso significa que o próprio Deus se envolve ativamente, de forma íntima, no estilo de vida do justo. Por outro lado, o salmista diz na frase final do Salmo 1 que o caminho dos ímpios perecerá. Muitas vezes os ímpios prosperam nesta vida terrena. Inclusive, isso ocorre frequentemente em conexão com a opressão aos justos. Muitos salmos tratam exatamente desta questão. Davi, ele falou especificamente sobre isso no Salmo 37, logo nos primeiros versículos, que diz: não te impacientes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e de verdade serás alimentado. Asaf foi outro que admitiu no Salmo 73 que havia tido certa dificuldade em entender essas condições. O Salmo 73, logo no início, fala: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, quase se desviaram os meus pés, por pouco escorregaram os meus passos, pois eu tive inveja dos insensatos, vendo a prosperidade dos ímpios. No entanto, assim como no Salmo 1, todos esses salmos no final revelam o caráter temporário da falsa e superficial alegria dos ímpios. Haverá um dia em que o caminho dos perversos terminará em ruínas. Fazendo a nossa reflexão final, né? O Salmo 1 nos ensina que o justo é bem-aventurado. Essa bem-aventurança, porém, não é fruto de sua própria capacidade ou habilidade. Essa bem-aventurança é decorrente de seu relacionamento com Deus, e ele é dirigido pela palavra da verdade. A segunda reflexão nos ensina que a condição do ímpio é ilusória. Os ímpios até parecem ricos e fortes, mas do ponto de vista de Deus são desprezíveis, frágeis e destinados ao julgamento. A terceira reflexão do Salmo nos ensina que o justo sempre será amparado por Deus, ainda que ele tenha que enfrentar muitas dificuldades e aflições. O curso de sua vida não foge do controle de Deus. O Senhor conhece intimamente o seu caminho e não permite que ele termine em ruínas como o caminho do perverso.
nós terminamos aqui o nosso estudo de hoje sobre o livro de Salmos. Eu tenho certeza, se durante essa semana você meditar acerca do Salmo 1, o Senhor continuará falando em seu coração e revelando para você coisas grandiosas. Agora, neste momento, eu quero orar pela sua vida. Senhor, eu te dou graças, agradeço por esse estudo que o Senhor nos tem concedido. Eis que em tua presença, Pai, eu apresento a vida deste irmão e a vida desta irmã, Pai, porque sei que o conduziu, Pai, ao término deste estudo, no dia de hoje, foi ele ter no seu coração, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, a vontade de conhecer mais de Ti, a vontade de Te encontrar. Por isso, Senhor, eu intercedo e peço por ele, e peço que a Tua graça, Senhor, revista a vida dele no dia de hoje. Eu peço, Senhor, que o entendimento possa alcançá-lo e o que o Senhor venha conduzir os passos e as escolhas dele. Eu oro pelo amanhã, oro pelo deitar e o levantar, pelo chão que ele vai pisar, Senhor, e peço que o Senhor interceda por todas as coisas, que o Senhor prepare os caminhos, que o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, feche nessa manhã todas as portas que não pertencem ao Senhor, que tirarão dos seus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Eu determino fechada e determino portas abertas, portas que o levem à graça, que o levem à compreensão da palavra de Deus e que o faça permanecer nos caminhos do Senhor. É o que eu peço no dia de hoje, em seu nome. E eu agradeço a sua atenção até este momento e desejo para todos um ótimo domingo na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo.